Lorival, a Mariana Jean-Jacques também mencionou um pouco quanto, a despeito da gente ter dificuldade de traçar prognósticos, principalmente nos estados pêndulo, as corridas estão muito acirradas, mas tem algumas clivagens, algumas separações muito claras, né? Kamala Harris com um apoio maior entre as mulheres, Donald Trump entre os homens. Nas populações urbanas também uma preferência por Partido Democrata, nas populações rurais e nas cidades menores. E nas cidades menores para Donald Trump, e a disputa pelos subúrbios, pelas populações de áreas suburbanas, e os eleitores independentes, naturalmente, sempre acabam fazendo a diferença. Isso que a Fernanda Manhota coloca, de que essas corridas tão acirradas acabam despertando uma preocupação maior de fazer valer a sua posição, você consegue ver isso favorecendo algum dos lados, ou, na sua avaliação, esse fato de você ter mais republicanos antecipando o voto já é um indicativo que pode ajudar Donald Trump nessa corrida tão acirrada, em especial, claro, sempre mirando esses estados pêndulo, mas também alguns outros estados podendo aprontar alguma surpresa que a gente ainda vai abordar aqui hoje. Essa é uma eleição totalmente atípica. Historicamente, os republicanos são mais engajados em ir votar. Havia mais eleitores democratas do que republicanos, historicamente, e isso mudou nessa eleição. Houve um, digamos, descredenciamento de 3,5 milhões de eleitores democratas, que os estados fazem uma checagem de consistência das suas listas de eleitores, e um aumento de 140 mil eleitores republicanos. Então, a gente não tem base histórica para fazer essa análise, vamos ser bem claros. Com relação às questões demográficas, acontece o seguinte: as mulheres, sim, a Kamala Harris tem maioria com as mulheres, mas uma maioria menor do que Joe Biden em 2020, o que é incrível, porque ela é uma mulher. Ela tem uma maioria grande com os negros, 79%, mas isso é menor do que Joe Biden em 2020. Ela tem uma maioria expressiva com os latinos, mas menor do que Joe Biden em 2020. É por isso, e essas três demografias são extremamente importantes, é por isso que a vitória da Kamala Harris não está garantida. Os eleitores dizem o seguinte: no custo de vida, no rumo da economia e na imigração, eu prefiro Donald Trump. E esses são os meus três temas principais. Só que a mesma pesquisa, que é da Ipsos Reuters, dá uma vitória de 2 pontos para a Kamala Harris sobre o Trump. Qual a explicação para isso? A alta rejeição ao Trump. Então, é uma eleição extremamente complexa. Além de todo o aspecto de ter 7 estados pêndulo, e agora o Iowa também virou para a Harris, de acordo com a pesquisa do jornal local Des Moines Register. Além de haver essa questão dos estados pêndulo, tem todas essas questões demográficas que, sobretudo, trazem uma insegurança para a Kamala Harris. Tem a questão da economia, que daria uma vantagem para o Donald Trump, mas tem uma rejeição ao Donald Trump que é muito maior do que a Kamala Harris. Então, é por isso, gente, que a gente não tem condições de dizer quem é que vai ganhar essa eleição. Eu sou parado na rua, né? Não, fala aqui só para mim, conta só para mim. Assim, gente, não sabemos quem vai ganhar essa eleição.